Mas hoje eu queria concluir esse culto com uma breve palavra baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Davi, no capítulo 10, fala das vitórias esmagadoras. Davi chegou a expandir o reino de Israel ao seu maior território em toda a sua história. Muito maior do que o território que hoje compõe Israel. Então ele tinha tido vitórias esmagadoras por causa da sua caminhada com Deus. Por causa da sua atitude sempre de unir e entender a autoridade, de mesmo quando aquela autoridade estava errada, de respeitar, mesmo tendo que muitas vezes fugir, tendo a oportunidade de matar aquele seu inimigo, que era também sua autoridade, não revidou, e entregou essa situação nas mãos de Deus. E Deus, portanto, deu vitórias esmagadoras para Davi e seus homens. Mas no capítulo 11, o capítulo começa assim, dizendo: na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra. Era a época quando a terra, o território era propício pela temperatura, pelo estado do próprio local. Era mais próprio, era mais fácil fazer guerra. Tinha épocas muito difíceis, tinha épocas que as pessoas não conseguiam, que era muito quente, tinha épocas que era muita lama. Mas nessa época, então na época da primavera, época em que os reis saíam para os combates, era tipo época de futebol, basquete, NBA, aí o pessoal ia, e quem matasse mais ficava com mais território. Às vezes iam só despojar, tomar as coisas dos outros e voltar, e manter aquela pessoa rebaixada na segunda divisão ou terceira divisão, era assim. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, que era o seu general principal, com os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aos pastores que ainda estão aqui conosco, a você que é líder de grupo de oração, a você que é líder de pequeno grupo já, dos adolescentes, você que é líder daquele grupo especial chamado família, mãe, pai, essa palavra é para você. A Bíblia diz que nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos em tempo de guerra como na Segunda Guerra, a Alemanha já tinha perdido, o Japão estava perdendo, já tinham perdido grande parte do seu poder bélico, mas continuavam lutando, porque na cultura e na religião do japonês daquela época, ia morrer todos os japoneses do mundo antes que o Japão se rendesse. Inclusive no momento que até o imperador, que era considerado um deus, queria se render, em particular ele já tinha falado isso, ele sabia que era possível que os japoneses todos se suicidassem. Era um momento porque ele ia até o final, essas pessoas preferiam morrer do que render. E é por isso que a bomba atômica, na verdade, salvou milhares de famílias. Milhares. O Japão existe hoje por causa da bomba atômica, por mais trágico que fosse, porque foi assim um choque tão grande, que convenceu que não havia como vencer o poderio das nações aliadas. E com isso, então, o imperador foi avante com a sua decisão e salvou a vida de milhares. Mas ainda em 67 encontraram soldados japoneses que ainda estavam escondidos nas matas das Filipinas e daquelas ilhas, que ainda estavam esfarrapados, mas ainda estavam ainda em atitude de guerra. 21 anos depois de ter terminado a guerra, porque não sabiam que tinha terminado a guerra.
Davi, então, nessa época, veja só, a Bíblia diz que ele saiu, era época de guerra, e Davi ficou em casa. Ontem à noite, quando terminou a conferência, o Melk ia saindo, a gente já tinha conversado, tudo que tinha que conversar, ele ia saindo, aí eu digo, Melk, ele olhou para mim, eu digo, não quero ressaca amanhã. Há uma atitude, muitas vezes, depois de um grande evento, que aí no dia seguinte, é uma ressaca. Por isso que a maioria das igrejas não tem bom proveito das pessoas que aceitam Cristo, que tomam decisões, porque é uma ressaca. Você chega 2 semanas depois, ainda está os pedaços lá do palco, lá, o pedaço do teatro, tá os tambores para cá, está tudo lá desarrumado. O pessoal terminou, ei! Não terminam a missão. Então, veja só, a Bíblia diz que nós estamos em guerra. E a guerra vai acabar quando? Quando a bomba atômica explodir, quando Jesus vier nas nuvens. A Bíblia diz que esses céus vão enrolar como velhos pergaminhos, papel velho, lençóis velhos, rasgados, podres, vai rasgar. Jesus vem e essa terra vai ser sacudida, e é só naquele dia que vai terminar. Satanás, como o imperador do Japão, já sabe que ele vai perder. Mas entendendo isso, a Bíblia diz que ele está numa última alavancada para destruir o maior número de pessoas e vidas possível, para que eles percam as suas vidas e a liberdade para sempre, entendendo que ele já perdeu, é só uma questão de tempo. Então, até Jesus voltar, nós formos arrebatados, a guerra vai existir. Nós temos que colocar isso na cabeça, a guerra vai existir. Durante a guerra, os soldados, de vez em quando, têm assim, um tempinho para respirar. Bate aquele ventinho, como um dos pastores falou aqui, né, no pescoço, naquele dia quente. Toma água gelada. As pessoas reúnem para ver estudar as novas estratégias. Aí voltam para a batalha. Enquanto Jesus não voltar, nós temos que ter essa atitude que nós estamos em guerra. E nós não podemos tirar férias de Deus. Davi tirou férias. Mandou todo mundo para frente. Tipo um pai que manda todo mundo para a igreja, ele fica em casa. Conheci um pai desse. Aí ele começou a usar os binóculos dele para espiar nas outras casas. E era pastor. Até ser pego. Davi ficou em casa. Sim, você precisa tirar aquelas fériasinhas rápidas. Você precisa tomar aquele copo de água no tempo. Você precisa parar para pensar rapidamente, ter tempo até para se recompor. Você precisa reestabelecer a sua energia. Mas você não pode tirar férias da guerra, mesmo nas suas férias. Pastor, você não tem nunca o direito de tirar férias até Jesus voltar. É guerra. Você pode ter aquele momento de refrigério, mas não tire férias, não pare de guerrear, não mande os outros e você fica atrás, porque só vai acontecer coisa ruim. Davi, então numa noite, numa tarde, levantou, todo mundo estava guerreando, ele estava onde? Dormindo, descansando. Aí foi passear lá em cima do terraço, e lá em cima do terraço ele viu uma linda mulher. Aí ele foi mais perto, ver mais um pouco da mulher. Aí a curiosidade, a sensualidade atiçou, aí ele foi querer saber mais. Não parece o computador? Não parece? Não parece o computador? Não parece o celular? Agora vamos ver isso mais de perto. Nós vamos ver ele mais perto. Quando ele menos esperava, já tinha adulterado. E a consequência é que em cima daquele mesmo terraço, da onde ele viu Batseba, as 6 esposas dele foram estupradas em público. 3 filhos foram mortos, 2 mortos, 3 morreram, 2 foram mortos, assassinados. Rompeu guerra civil em Israel, que não tinha mais. Rompeu, na verdade, 3 divisões entre a casa dele e de Saul, e entre ele e o seu próprio filho. Seu próprio filho passou a querer matá-lo. Ele perdeu o privilégio de construir o templo de Deus.
porque na época da guerra, por causa das suas vitórias, porque talvez achava que não precisava tanto dele assim, talvez porque ele se sentia um pouco cansado, ele mandou o exército, mas ele não foi. Hoje à noite, a minha palavra de exortação a cada um aqui, porque todos nós somos líderes de alguém. E para aqueles pastores que estão indo embora, a guerra termina quando Jesus voltar. Vamos dizer isso aí? A guerra termina quando Jesus voltar. E vai ser um dia espetacular. Aí sim vai ter festa de comemoração, fim de guerra e férias fartas por toda a eternidade. Mas as férias só começam quando Jesus voltar. Não perca nunca esse foco. Satanás amanhã vai querer a sua alma. Amanhã Satanás vai querer os seus filhos. Amanhã Satanás vai querer o seu vizinho. Amanhã Satanás vai armar coisas contra você. Alguns pastores, quando chegarem em casa, Satanás já armou coisas contra a sua igreja. Já. É guerra, gente. A guerra acaba quando Jesus voltar. Então até lá, você toma aquele copo de água gelada. Você tira um tempinho para orar, para se recompor e volte para a batalha. É aquele minuto entre cada round do boxe, né? Você luta 3 minutos, sai rapidinho, toma água, enxuga o sangue e volta para o ringue. Porque a guerra só termina quando Jesus voltar. Que Deus abençoe você a continuar nessa luta. Vamos orar uns pelos outros. Que a igreja ore por esses pastores. E que a gente tenha esse cuidado de não tirar férias do Senhor. Porque a guerra só termina quando Jesus voltar. Continue a sua batalha. Continue a sua boa batalha. Até o dia final. Que Deus lhe abençoe ricamente. Em nome de Jesus.